Gente, o vídeo de hoje vai ter dois assuntos. O primeiro é realmente muito fora de curvístico. Eu nem sei se vou ter condições de concluir ou chegar a uma conclusão coerente, porque é muito do maluco, mas acho que a gente precisa olhar algumas facetas sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, não só sob o ponto de vista geopolítico, sob o ponto de vista econômico, mas também o que vem da cachola de cada um de nós. E o segundo tema é um pouco mais normalzinho, mas não tanto, refere-se à taxa de desocupação ou desemprego que foi divulgada hoje pelo IBGE referente ao trimestre finalizado em janeiro. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, para começar essa nossa conversa, como eu falei, muito fora de curvística, vamos ter que ser um pouco sincero. Tem aquela história, aquela narrativa, como se fala atualmente, de que com a idade as pessoas começam a ficar mais sábias, começam a fazer menos besteira. Será mesmo? Bom, eu pessoalmente já passei dos 60 e não são raras as besteiras que eu faço na vida ainda. E provavelmente, para minha felicidade, vou fazer muitas mais, desde que, é claro, isso não afete as pessoas próximas ou até as longínquas. Besteira a gente faz, tem que pagar por conta própria. Mas nem sempre é assim. Vamos dizer o seguinte, gente. Muitas vezes nós fugimos, nós perdemos o controle sobre nossos próprios atos. Não que a gente não saiba que está fazendo uma besteira ou que vai fazer uma besteira, mas simplesmente por teimosia, por não querer voltar atrás, por não dar o braço a torcer, todas aquelas coisas quando nossa honra está atingida. Em torno dessa honra ou em nome dessa honra, tem muitas pessoas, muitos líderes globais que fazem enormes, gigantescas besteiras. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje. E parece que está ocorrendo pelo menos um boato de solução para isso. Vamos lembrar então quando nós éramos mais moleques, arrumava briga na rua, especialmente os meninos. As meninas normalmente tinham suas formas de conflito um pouco mais brandas em termos de uso físico, mas muito mais danosas em outros sentidos. Mas isso não veio o caso. O fato é que cada um da sua vida teve pelo menos alguns eventos nos quais estava metido numa encrenca que você próprio criou, foi metido, mas não quis sair dela por uma questão de honradez, e chega uma hora decisiva que você pede pelo amor de Deus, alguém de fora intervém, senão vão me lascar. Cadê a turma do deixa disso? Pessoal, isso acontece também em eventos globais. Vamos imaginar sobre esse aspecto o que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia. Os russos, o Vladimir Putin, o dono, o presidente, chame como quiser da Rússia, provavelmente havia imaginado, lógico, com o apoio da sua assessoria militar, que invadir e tomar a Ucrânia seria uma coisa muito simples, questão de semanas, porque eles não estavam militarmente muito bem preparados. Então, bora, vamos lá fazer invasão, liquidar esse assunto, suportar algumas restrições, alguns embargos comerciais e protestos dos países da OTAN e depois a coisa se normaliza. Provavelmente foi essa a linha de raciocínio que ele teve. Aí começou a invasão, parecia que tudo ia bem, até que o exército ucraniano conseguiu rechaçar as forças militares russas lá na Batalha de Kiev. E a partir daquele momento, mesmo com o exército oponente, o exército russo avançando, os ucranianos tiveram sucesso em conter essa invasão, recuperar boa parte do território, e agora a guerra está numa situação mais ou menos estável, mas os dois lados estão gastando muito dinheiro e perdendo muita gente por morte em função da tradicional violência das guerras. Será que realmente Vladimir Putin iria ordenar a invasão da Ucrânia se soubesse dessa reação? Olha, naquele momento, se ele pudesse ler o futuro, ou prever o futuro, que é mais correto, provavelmente ele não teria feito esta besteira, esta grande besteira. Mas por que ele não volta atrás então? Por que ele não banca o bom menino, baixa a cabecinha e pega essas forças armadas e retorna para suas fronteiras? Simplesmente porque ele não pode, isso aí seria a desmoralização dele. Porém, se houvesse uma força externa muito maior que a dele e impusesse a saída, seria a turma do deixa disso, tira um lado, aparta os briguentos e pronto, para ele seria um grande alívio, porque ele pessoalmente não teria voltado atrás dentro daquelas circunstâncias. E aparentemente começam a existir pressões, muito das estrambólicas, por que não dizer muito das esotéricas, que em princípio começam a se mostrar para dizer: ó, crianças, vamos parar.
Talvez não seja nada disso, mas talvez seja, ou talvez estejam usando essas tais forças esotéricas materialmente, fingindo ser elas, para convencer os briguentos a parar com a briga. Especialmente aí a culpa é do Vladimir Putin, é do exército russo. Os ucranianos têm mais que a obrigação de defender o seu território, o seu país. Mesmo assim, certamente algumas decisões do Zelensky, algumas decisões da cúpula militar ucraniana não seriam tomadas se soubessem que a encrenca ia ser tão grande pro lado deles também. Aqui no Brasil nós não fugimos disso, gente. Olha o que está acontecendo com o nosso país. Está acabando a liberdade de expressão, cada vez mais nós vivemos uma ditadura do judiciário. Houve manifestação domingo por parte dos oponentes do atual status quo de poder mostrando força, e muito provavelmente a coisa não fique por aí. Mas será que um dos lados, especialmente o lado dominante, estou falando Supremo Tribunal Federal, vai ter a luz de voltar atrás no seu regime de exceção antes que alguma coisa derrube ele? Ou antes que a turma do deixa disso que vem de fora intervenha? É difícil. Vamos lembrar de nós mesmos. Se não são pessoas de fora para nos tirar de uma encrenca, muitas vezes nós podemos ou corremos até risco de nos machucarmos muito ou até de coisa pior. E por que eu estou lançando esse papo agora? Por causa de um evento que foi registrado lá na Ucrânia por pilotos de drone e que eu vou mostrar para vocês agora. Vocês estão vendo? Estão falando em ucraniano lá, mas eles viram, pilotando drone, uma nave espacial enorme que estaria, segundo os cálculos deles, a mais ou menos 50 quilômetros de altitude. Poxa, vamos ver mais um pouquinho. É aquela coisa, gente, não sei se isso é verdade, se isso é uma montagem. Os especialistas nos próximos dias e horas talvez trabalhem em cima disso, vão dizer realmente que é. Mas a questão é a seguinte: botar um disco voador no meio de um conflito bélico, e um disco voador muito grande aparentemente, significa o quê? No mínimo, uma intenção, uma ameaça de intervenção externa, seja ela verdadeira, seja falsa. Por que eu posso dizer falsa? Na Segunda Guerra Mundial, o exército norte-americano fez algumas encomendas para uma indústria de balão, de tanques de guerras e outros armamentos infláveis, para enganar os exércitos oponentes que eles tinham mais poder bélico do que realmente possuíam. Será que isso aí também não é uma enganação? Pode ser que não. Mas o fato é o seguinte: as crianças do globo estando tão longe que eventualmente não vai ter mais volta. E essa teimosia, isso não dá o braço a torcer, mesmo sabendo que estão numa encrenca cada vez pior, pode gerar alguns conflitos muito mais graves, inclusive nucleares. E nesse sentido, pela 50ª vez, o presidente russo, o dono da Rússia, o Vladimir Putin, está ameaçando, aliás, usar armas nucleares capazes de destruir a civilização, conforme suas próprias palavras. E aí? Será que ele vai usar? Acho que é blefe. Porém, mesmo eu achando que é blefe, ele tem o poder de fazer isso, ou aparentemente tem o poder. É muito confortável pensar que algumas pessoas, alguns entes mais ajuizados acima da civilização humana possam intervir. Mas isso é uma certeza? Não, não é uma certeza. Mais do que isso, é muito duvidoso. Então é melhor que nessas tretas, não só na Rússia, mas também em outros lugares do mundo e aqui no Brasil, especialmente, porque é o que mais nos interessa, as crianças que nos gerem, que mandam em nós atualmente, tomem juízo e partam realmente para algum tipo de acordo que coloque esse país para trabalhar no sentido da nossa prosperidade e não na direção de contrapor vaidades que só vão dar em desastres, só vão resultar em catástrofes. Agora vamos para o segundo assunto do Fora de Curva. O IBGE divulgou hoje o dado de janeiro do que eles chamam de desocupação do Brasil. Nós aqui chamamos de taxa de desemprego, como era antigamente. E fechou em 7,6%. Um percentual bastante razoável, uma alta de 0,2 ponto percentual, que efetivamente já era esperada, não em relação ao trimestre imediatamente anterior, que seria agosto, setembro, outubro, onde estava 7,6% também, mas sim os dados mais recentes. O mês, tirando janeiro, que perfaz o trimestre anterior, então outubro, novembro, dezembro. Fechou em 7,4% e novembro, dezembro, janeiro,
o dado, como foi esse que eu falei, uma taxa de desocupação de 7,6%. É meio complicado isso, mas faz parte da metodologia do IBGE, a gente tem que seguir ela. Mas mesmo assim, 7,6% de desocupação em janeiro é um dado que eu diria que não é dos piores, até é um dado positivo frente ao que aconteceu na história do Brasil recentemente. Olha só, eu estou colocando agora uma ilustração para vocês que mede desde a década passada, de 10, 11 anos atrás, como se comportou mês a mês o desemprego no Brasil para essa medida do IBGE. Começando lá por 2011, nós tínhamos até 2014 um nível de empregabilidade, uma taxa de desocupação, de desemprego reduzida aqui no Brasil para os padrões do nosso país. Ela girava em torno de 6,5% a 5%. Aí, o que aconteceu depois? A partir do final de 2014, nós tivemos o colapso fiscal, que terminou com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, onde, por conta das barberagens econômicas, o Brasil passou por uma recessão de mais de 2 anos, o desemprego aumentou, chegou a quase 14%, ou chegou a 14%, não me lembro bem. O último dado que eu peguei daquele tempo foi de 13,9%. Depois desse período, o Brasil começou a passar por uma lenta recuperação, que foi interrompida novamente no início de 2020 por conta da pandemia. Então, na ilustração, nós temos uma dinâmica de lenta queda do início de 2017 até o final de 2019 e início de 2020. E depois saltou novamente, chegou a quase 15% a taxa de desemprego no Brasil por conta do Fica em Casa, e a recuperação começou a acontecer novamente já em meados para o final de 2021 e não parou mais. A economia brasileira realmente, a partir daquele período, ganhou um maior grau de consistência e isso beneficiou e muito a empregabilidade brasileira. Chegando agora no primeiro mês de 2024, com uma taxa, como nós falamos, de 7,6%. Pensar, bom, e o futuro? Mas antes vamos dar uma olhada no passado um pouco mais recente. Nós sabemos, gente, que uma outra fonte de informação nos diz, que é o CAGED, que em dezembro sempre há demissões em massa. Aí nós temos uma outra ilustração que mostra exatamente isso. Durante todo o ano, que é normal no Brasil, nós temos saldo positivo entre contratações e demissões. Mas finalizando as festas de final de ano, os empregos temporários simplesmente são eliminados. No final de 2021 para 2022, dezembro, a retração, a queda do emprego foi em torno de 250, 260 mil postos de trabalho. Isso aí nos meses seguintes foi recuperado. Mesma coisa aconteceu no final de 2022. Queda, retração de 431 mil postos de trabalho que no decorrer de 2023 foram recontratados em outras atividades, e é assim que acontece. No início de uma maneira mais tímida, mas depois acelera um pouco, especialmente no último quadrimestre do ano. Menos dezembro, é claro. E agora, no final de 2023, ou seja, 2 meses e um pouquinho atrás, o número de dispensas superou as contratações em 401 mil empregos. Naturalmente, isso deve ser recuperado entre janeiro e abril, no máximo maio. Será? O que aconteceu? Nós observamos que, mesmo com essa brutal queda de empregabilidade, a taxa de desemprego no Brasil não se mexeu muito. São 2 dados diferentes, mas eles têm que convergir entre si. Vamos deixar essa dúvida para depois, mas analisar como esses empregos vão ser recuperados no futuro da economia brasileira. O que nós estamos observando então, gente? Apesar da taxa de desocupação do Brasil ter fechado em janeiro em patamares bem abaixo dos anos anteriores, estamos perto de uma situação de pleno emprego pelos padrões brasileiros. Os dados de produção do Brasil não são dos mais alvissareiros. Vamos lembrar, serviços em queda nos últimos 3 meses. Indústria de transformação também, há muito tempo em retração, mas especialmente no final de 2023 e provavelmente comecinho de 2024. Comércio varejista não é também tão diferente assim. As vendas até podem ter registrado algum crescimento em volume, porém o faturamento das lojas em termos reais está caindo e isso significa desincentivo à empregabilidade. Gente, dentro desse contexto, o que nós podemos esperar em relação ao futuro? Dificuldades, é claro. Eu não queria falar isso, mas é informação, é o cruzamento de informações importantes que nos dão tal diagnóstico. Tal situação pode ser um pouquinho amenizada por alguns meses,
por conta daquela tal de liberação dos precatórios feitas pelo governo federal junto com o Supremo Tribunal Federal. Foi mais de 90 bilhões em dezembro e agora, em fevereiro, mais 30 bilhões que devem estar circulando no mercado, ativando só temporariamente o consumo. Depois a coisa volta a ser o que era. Por quê? Porque as condições do desenvolvimento empresarial aqui no Brasil não estão realmente nos seus melhores dias. Nós temos um dado, acho que até comentei ontem no Fora de Curva do Serasa Experian, que em janeiro, fechado janeiro, o número de pedidos de recuperação de empresas foi 60% superior a janeiro do ano anterior. Isso é significativo, não é definitivo, mas é significativo. Indica perspectivas difíceis para os próximos meses. Mas por que está acontecendo isso? Pessoal, já falei aqui, acho que é óbvio. O brasileiro, tanto politicamente como economicamente, deixou de ter aquela sensação de estabilidade, de segurança. Se nós estamos vivendo um regime de exceção, com limitação da liberdade de se manifestar, de ir e vir, de se reunir, imagina na economia, com regras mudando a todo momento, com aumentos de impostos no canetaço e várias outras coisas que realmente faz com que quem tem dinheiro para investir fique com os dois pés atrás e acabe decidindo por diminuir seu negócio ou pelo menos não ampliar ele. E a consequência disso, naturalmente, é o que? Restrição ou diminuição da oferta de trabalho. É isso que eu temo pelas consequências da atual política econômica. Espero que os meninos que estejam no poder não esperem aparecer um disco voador aqui no Brasil para mostrar o lado correto de como gerir a economia do país e realmente voltem atrás, tanto na questão política como na questão da gestão econômica. O que eu tinha para falar hoje era isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Apesar de falar muito em seres extraterrenos, talvez na próxima vez eu fale sobre fantasmas e assombrações, mas, repetindo, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, não esqueçam do like, do compartilhamento desse vídeo com essa rede de contatos e também aqueles que estão assistindo Fora de Curva pela primeira vez, eu faço convite para inscrição no canal. Um forte abraço para cada um de vocês, até breve, tchau pessoal.